Oi, pessoal. Na aula de hoje, então, a gente vai continuar, né, o que a gente estava falando na outra semana, né? Então, a gente falou das briófitas, das pteridófitas e das gimnospermas. Então, só falta a gente falar de angiosperma, tá? Que é esse próximo grupo. Só antes de eu começar a aula, só queria falar que vai acontecer uma coisa meio dark, assim, não sei. Não sei se vocês assistem. Mas eu do passado daria um pedaço da aula e depois eu do presente, que vocês vão ver no futuro, porque vocês vão ver na terça-feira, vão ver a aula, né? Enfim. Porque na anterior eu tinha pensado em falar de todos os grupos de planta, mas achei que ia ficar muita coisa para uma aula só, né? Porque tinha bastante coisa na apostila para vocês fazerem. Então, foi um trechinho que eu gravei na outra semana, né? E esse que vocês vão ver agora. E aí depois eu volto do presente para vocês verem aí no futuro, tá bom? Angiosperma é tipo assim, o grupo quando a gente pensa em plantas. É tipo, todo mundo é angiosperma, tá? Qual que é o bacana de ser angiosperma? As angiospermas, elas são, né, esse maior grupo, por quê? Porque é muito, né, elas chegaram no momento em que foram muito mais interessantes ao meio terrestre, não é? O que elas têm de diferente? O anjo significa urna e o esperma significa semente, tá? Então, isso significa que, de alguma forma, elas guardam essa semente em uma urna. O que é essa urna? É o fruto, tá? Então, aqui a gente tem um grupo que tem flor, fruto e semente, tá? Então, antes a gente já tinha semente em gimnosperma, agora a gente tem como novidade evolutiva a flor e o fruto, tudo bem? Obviamente possuem xilema e floema, não é? Porque a gente está sempre acumulando as novidades evolutivas, tudo bem? Então aqui do lado eu tenho um hibisco, aqui embaixo eu tenho um pé de tomate, não sei se vocês já viram, né? Mas é um pezinho de tomate, tá? E a flor, essa parte vai ser, né? É uma estrutura só pensada para ser uma estrutura reprodutiva, tá? São folhas modificadas, né? Acontece uma modificação nas folhas, que vai dar origem, então, à parte masculina e à parte feminina, tá? Aqui tem nomes diferentes. Vamos lá. A parte masculina, a gente vai ter os estames e na parte feminina a gente vai ter o carpelo. O carpelo é um tecido que vai envolver os óvulos, tá? Então ele forma o ovário. Vamos lá. Tá vendo aqui do lado, no hibisco, tem essas coisinhas amarelinhas em volta? Estão vendo? Essas coisinhas amarelinhas em voltas são os estames, a parte masculina. Se vocês já passaram a mão no hibisco, né, sai uma coisinha quando passa nessa parte amarelinha. Por que sai uma coisinha? O que é essa coisinha? Essa coisinha é o pólen, tá? É a célula reprodutiva masculina. E aí, tá vendo que tem uma estrutura vermelhinha assim, várias bolinhas? Essa estrutura que leva até lá embaixo, tá vendo? Um fio leva até lá embaixo. Lá embaixo, na base da flor, a gente tem o ovário, tudo bem? Toda essa estrutura aí, ela é chamada de carpelo. Vamos mostrar com calma, vamos lá. Primeiro, como que acontece essa reprodução, né? Então, aqui do lado, eu tenho uma imagem, deixa eu pegar minha seta, tem uma imagem de uma flor que até parece um pouco o hibisco, né? Que a gente viu. Só que o hibisco, o estame, ele é presinho aqui, né? Aqui é separado. Bom, essa flor aqui, ela é 2N. As flores, elas têm a parte, grande maioria são hermafroditas, ou seja, tem a parte masculina e a parte feminina. Existem flores que são só a parte feminina, existem flores que são só a parte masculina, tá? Existem plantas que têm só flor hermafrodita, ou tem só flor feminina e flor masculina, mas isso na mesma planta. Tem planta que tem só flor feminina, tem planta que tem só flor masculina, tudo bem? Mas o mais comum é esse tipo de flor aqui, onde a gente tem uma parte feminina e uma parte masculina, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui, então, essa flor que é 2N, tá?
Toda essa estrutura aqui feminina, que a gente chama de carpelo, ela também tem um outro nome que é chamado de gineceu. Por que tem esse nome? Lembra, por que o médico que as mulheres vão, né, para ver o sistema reprodutor é chamado de ginecologista? Porque o gine está ligado ao sistema reprodutor feminino. Então, o gineceu, ele é o sistema reprodutor feminino da flor, tá? E a gente tem os estames. Os estames são toda essa estrutura aqui, que é a masculina. O que a gente tem, né, bem em cima, na pontinha do estame? Essa estrutura aqui que a gente chama de antera, tá? O que é importante vocês saberem dessa estrutura? Que nela ocorre a meiose e ocorre a liberação do pólen, tudo bem? Então, a flor que está lá numa planta, essa planta é 2N, né? Lá na antera, na parte masculina, acontece a meiose e o pólen é liberado, tudo bem? O pólen é liberado e ele é N. Ele é N, lembra disso. No gineceu, então, na parte feminina, no carpelo, também tem esse nome, né? São 2 nomes. A gente tem essas estruturas aqui. Vamos lá. O que é importante aqui? A gente tem o ovário, né? Que é bem aquela estrutura do finalzinho que eu falei. Dentro desse ovário, eu tenho óvulos, tá? Tenho óvulos. E aí, o que a gente vai ter? Vamos lá. Essa partezinha de cima, que é a entrada do gineceu, do carpelo, é chamada de estigma. E essa estrutura, né, aquela estrutura lá do hibisco bem fininha, é chamada de estilete. Tudo bem? Não precisa gravar não. Só lembrar do ovário e do óvulo é melhor, tá? Mas é importante vocês entenderem o que é o estame, que é essa estrutura aqui, tá? E não confundir com estigma. Bom, vamos lá. O pólen, quando ele, né, um pólen, ele então chega aqui na entrada, né, no estigma, bem nessa entrada, ele vai criar o que a gente chama de tubo polínico. O tubo polínico, como eu falei em gimnosperma, é um caminho químico, né? Porque quando o pólen, ele vai desencadear uma reação química que é a criação do tubo polínico. O tubo polínico, ele faz com que o núcleo, né? Então, o núcleo do pólen, ele chegue até o óvulo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, em detalhe, tá vendo? A oosfera, tá vendo aqui? Eu tenho núcleos polares, lembra disso quando a gente fala de reprodutor? Núcleo polar, que são aquelas células que ficam, né, quando faz a meiose do óvulo, elas ficam a mais, ela não tem DNA, lembra disso? Tá? O que é importante aqui é a gente olhar o óvulo. O óvulo, né, a gente já viu nas plantas que ele é chamado de oosfera. A oosfera tá aqui. Ela recebe, então, ela recebe o núcleo do pólen, né? Então, ela recebe o pólen. Não é? Lembra? Igual o espermatozoide. O espermatozoide, quando ele chega lá no óvulo, ele vai liberar o núcleo dele para dentro, né? Mas o espermatozoide, enfim, ele sai. Bom, a união da oosfera com o pólen, os dois são N, vão dar origem a uma semente, né? Um embrião, aqui, um embrião 2N, tudo bem? Esse embrião 2N que vai dar origem a essa semente aqui, lembra? Para ser embrião, ele tem que ter o embrião, obviamente, e ele tem que ter, então, o endosperma, que é aquele tecido que eu falei, tá? Em volta da semente, a gente tem, então, a produção do fruto. O fruto, ele tem diversos tipos de funções, tanto proteção, como vai fazer com que essa semente seja dispersa melhor. Isso eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, o que importa aqui? Depois da fecundação, essa semente 2N, ela vai dar origem a uma outra plantinha. Tudo bem? A partir da germinação. Tranquilo? Aqui é só para eu mostrar um pouquinho a flor. A flor, né, tem a antera, lembra? Onde saem os grãos de pólen. Tudo isso aqui é chamado de estame. Tem a pétala, que também é chamada de corola.
A gente tem o receptáculo, que é bem aquela partezinha de baixo, assim, né? Onde a partir daqui vem a flor. A gente tem o óvulo, o ovário, o estigma. Tá meio... Era para essa seta vir até aqui, né? Mas tudo bem. O estigma aqui, o estilete aqui, tá? E tudo isso, ele é chamado de ou pistilo, ou carpelo, ou gineceu, tá? Então, pistilo, carpelo, gineceu são 3 nomes para uma coisa só, que é a parte reprodutiva feminina da flor. Tudo bem? Bom, a gente viu a flor, né? Então, a flor, ela é o órgão reprodutivo desse grupo, né, das gimnospermas. E aí, a gente tem que, né, tem um processo que a gente chama de polinização. A polinização, então, né, é o pólen, é o grão de pólen, ele saindo de uma flor, né, de uma flor ou hermafrodita ou uma flor masculina, e ele indo até uma outra, né, a parte feminina ou uma flor. Bom, então a gente tem 2 tipos de polinização, tá? Como a gente está vendo aqui no cantinho. A gente tem a autopolinização. Então, o que isso significa? Os estames, não é? Tem uma flor hermafrodita, tá mostrando aí essa flor amarelinha. Os estames dessa flor, eles vão amadurecer. E a parte feminina também. E aí, o que acontece? O pólen, ele cai na parte feminina e tem a fecundação, a autofecundação. Mas isso não é muito interessante para as plantas, porque a gente, quando está falando de reprodução, sempre está procurando o quê? Maior variabilidade genética. E aqui não tem, porque ele está se cruzando entre si. Polinização, autofecundação. Tudo bem? Então, não é interessante, tá? O que é mais interessante para as plantas? É o que a gente chama de polinização cruzada. E aí eu tenho, né, vocês estão vendo aí, tem uma flor vermelha, rosa e uma azulzinha, tá? Poderiam ser flores iguais se a gente está falando de uma mesma espécie de plantas, né? A gente vai ter uma flor em um indivíduo, em uma planta, né, em uma árvore, por exemplo. A gente pode pensar, por exemplo, num pé de laranja. Só um pé de laranja. Então, eu tenho um pé de laranja, uma árvore de laranja em um local, e eu tenho uma outra, né, árvore de laranja em outro local. E aí, o pólen de uma flor, né, de uma árvore, vai até o encontro, né, da parte feminina de outro pé de laranja, né, das flores então que estão no outro pé de laranja. E aí, quais são os mecanismos que as plantas têm para conseguir fazer isso? Primeiro, amadurecer as partes em momentos diferentes. Isso é tudo para evitar a autopolinização, tá? Porque a gente quer variabilidade genética. Então, o que as plantas fazem? Elas vão amadurecer. Por exemplo, tem um pé de laranja, então. Esse pé de laranja aqui, ele só vai amadurecer a parte masculina primeiro. Então, ele vai liberar os pólens primeiro. Se por acaso um pólen dele cair na parte feminina, não vai acontecer nada, porque a parte feminina ainda não vai estar amadurecida. Tudo bem? E aí, aquele outro pé de laranja lá, que a gente está conversando sobre o pé de laranja, o outro pé de laranja, ele vai, por exemplo, amadurecer só a parte feminina da flor e a parte masculina não, entendeu? Então esses são mecanismos que, né, as plantas têm para conseguir ter um sucesso reprodutivo, né? Então ter uma maior variabilidade genética. E aí eu coloquei aqui embaixo uma foto bem fofinha de uma abelha que ela tá toda cheia de coisinhas amarelinhas. Isso é o pólen. Então a polinização, ela também acontece com a ajuda de alguns serizinhos, né? De alguns animais. Acontece pelo vento, pode acontecer pela água, mas os insetos, eles são aí os grandes protagonistas da polinização. Tanto que quando as angiospermas elas apareceram, né? Elas e os insetos têm uma evolução muito junta, né? Porque eles ficaram muitos e muitos anos ali convivendo, e muitos insetos eles são extremamente específicos
para polinização. E aí, qual é o interessante para os insetos? As flores, né, elas têm o que a gente chama de nectário. O nectário, ele é um órgão, né, uma parte da flor que vai produzir o que a gente chama de néctar, tá? Normalmente o nectário, então se a gente tem uma flor assim, né, e aqui eu tenho a parte feminina e tal. Normalmente o nectário, ele fica bem no fundo da flor. Por quê? Porque aí, por exemplo, essa abelha aqui. Essa abelha, para ela conseguir o néctar, né? Porque o néctar, ele é um líquido super açucarado, não é? Para ele conseguir esse néctar, essa abelhinha, ela tem que entrar lá dentro da flor para conseguir esse néctar. E quando ela entra e quando ela sai, ela esbarra, não é, no estame. Entendeu? Ela esbarra no estame. Então o pólen fica grudado no corpo dela. Quando ela vai para outra flor atrás do néctar, ela vai então passando esse pólen de flor em flor. Tudo bem? E aí o néctar depois que é usado para fazer o mel, né? Que as abelhas usam para fazer o mel. Mas existem vários tipos de animais que o polinizam, não só as abelhas, né? Os insetos, principalmente no geral, mas também tem morcegos que podem polinizar. Tem pássaros que polinizam, tudo bem? Só que essa relação das angiospermas com os insetos é uma coisa assim bem... uma parceria, digamos assim, né? De muitos e muitos anos, tá? O fruto. Então, né? Depois que tem a polinização, tem a fecundação, né? Rolou a fecundação. As angiospermas, elas então vão desenvolver um fruto com uma semente, tá? Vamos lá. O que é o fruto? O fruto, ele é a estrutura que vai nascer, né, logo depois da fecundação. Então, ele é a flor, né? Ele é o útero da flor que se desenvolve. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu tenho a semente, né? Sempre tem que ter uma semente. E aí, daqui a pouco, eu vou falar da semente, né? Também separado. Essa semente, ela é envolvida por 3 tipos de tecido. Então, logo depois da fecundação, os tecidos da flor, eles vão se modificar, tá? Eles vão se modificar. Então, a gente tem 3 tipos de tecido, tá? Todo esse tecido do fruto, ele é chamado de pericarpo, tá? Pericarpo é tudo, é geralzão. Então, vamos lá. Os nomes são até bem intuitivos. Tudo é carpo no final, tá? Que tá ligado ao fruto. Então, eu tenho o endocarpo, o mesocarpo e o exocarpo ou epicarpo, tá? Então, vamos lá. Endo é uma coisa dentro, não é? Lembra da endoderme? A gente já estudou isso há um tempão. Então, endocarpo é aquele tecido mais interior. No caso, o endocarpo, ele vai ser aquele tecido que vai revestir a semente. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui o abacate, o endocarpo é bem aquela estrutura marronzinha. Quando a gente olha aqui o pêssego, o endocarpo é aquele caroço do pêssego, tá? Então, essa estrutura que vai proteger a semente, tranquilo? Então, é um tecido. O mesocarpo. O meso é meio, né? Então, o mesocarpo é essa estrutura do meio, né? Que vai, então, desenvolver o fruto que a gente pensa em que vai comer, né? Então, no pêssego, a gente está comendo ali o mesocarpo, né? No abacate, a gente come o mesocarpo. Então, essa questão do fruto, é claro que hoje em dia existe uma seleção artificial desses alimentos, né? Então, para eles terem mais fruto, né? Então, eles desenvolverem mais o mesocarpo. E tem toda uma questão que eles fazem uma seleção artificial, geneticamente e tal. Mas na natureza isso é comum também, porque muitas sementes, por exemplo, elas precisam passar pelo trato digestivo de alguns animais. Então, ela só consegue germinar se ela passar pelo ácido do estômago dos animais. Isso é muito legal, né? Então, muitos frutos, eles têm esse mesocarpo desenvolvido, ou mesocarpo docinho, que aí os animais, eles se alimentam daquele fruto, né? Engolem tudo, né?
E aí liberam pelas fezes as sementes. E aí a semente germina, né? Muito legal. Bom, e aí o exocarpo ou epicarpo. Exo é sempre fora, epi é em cima, não é? Epi é em cima. Então, a gente está falando aí de um tecido, de um último tecido que vai revestir todo mundo, que a gente chama popularmente de casca, né? Então, se a gente olha a casca do abacate, que é bem durinha, a casca do pêssego, que é mais fininha, tá? Isso tudo é o epicarpo ou exocarpo, tranquilo? Também tem aí no pêssego tem um pedicelo, que é o que vai unir, né? Que fica ali unindo o fruto à árvore, né? O fruto à planta mãe, digamos assim, né? Beleza? E aí eu queria mostrar, porque eu acho super legal isso, da gente ver como que a flor ela forma um fruto, né? O que acontece com ela morfologicamente, anatomicamente, para ela dar origem a esse fruto. Então a gente tem aqui uma flor de pêssego, tá? Uma pessegueira, uma flor de pessegueira. O que acontece? A gente viu que tem o ovário e o óvulo, né? Ali o receptáculo, tem todas essas estruturas. Logo depois da fecundação, as pétalas vão começar a cair, não é? A corola vai começar a cair. E aí, vocês já conseguem ver aqui, bem no cantinho, ó. Cadê minha setinha? Aqui. As pétalas caíram, né? A gente ainda tem as sépalas, ainda tem um pouquinho de estigma aqui. Mas essa região aqui do ovário, ela começa a inchar, né? Ela começa a ficar maior. E aí, tá vendo? Ó, ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, 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 até que caiam todas, até que vai cair todas as sépalas, né? Vão cair os estigmas e tudo mais, e a gente vai ter então formação desse fruto, tá? Então aí o fruto, lembra que eu falei lá em gimnosperma? Para ser semente eu tenho que ter um embrião e um endosperma, lembra disso? Para ser fruto eu tenho que ter então uma semente e eu tenho que ter o pericarpo, que é esse, né? Esse conjunto de tecidos. Ele pode ser um maior, um menor, mas tem que ter os três, tá? Pode ser que tenha um pouquinho de cada um, seja uma frutinha pequenininha que a gente não coma, um fruto pequeno, né? Mas ele tem que ter os três tecidos. Eu trouxe aqui essa imagem que eu vi no Facebook, achei super linda, que o desenvolvimento da amora, né? Então, aqui a gente tem desde o início, né, a florzinha, o brotinho de flor, né, nascendo, o botão floral. A flor, ela já aberta, né, e pronta aí para fecundação. Depois a gente começa a ver aí as pétalas vão caindo, né? E o ovário, ele começa a crescer, ele começa a se desenvolver. E aí é a partir do ovário que a gente tem a formação desse fruto, tá? Que é a amora. Muito legal, né? Muito fofinho. A semente, vamos lá. A semente, eu falei lá em gino, né? Ela tem que ter um embrião e um endosperma. Então vamos lá, vamos olhar o trigo primeiro, que é esse que tá aqui logo aqui embaixo de mim. O trigo, quando a gente olha, ele tem um endosperma, tem um broto, que seria o embrião, né? Aí ele já tá como se ele já tivesse começado a germinar, tá? Não é a semente logo depois da fecundação. É como se ele estivesse começando a germinar, porque ele tem uma estrutura que chama de radícula, tá? Essa radícula, o que é isso? É a primeira raiz, tá? Desse trigo bebê que vai nascer. É a primeira raiz, tá? Então, ele tem o endosperma, o broto, a radícula e uma estrutura chamada cotilédone. Beleza? Vamos continuar. O feijão tem tanto um corte longitudinal, né, como um corte transversal, assim.
Se a gente pega um grão de feijão e abre, vocês já fizeram isso? Eles abriram assim? Vocês vão ver que tem duas partezinhas, né, no feijão, que ele fica assim juntinho e ele fica aberto. O que acontece? Essas duas partezinhas do feijão, elas são os cotilédones. E aí no meio a gente tem o broto, né, o embrião, tudo bem? Nesse caso aqui, ele já está até mostrando, né, que da mesma forma também já tem uma radícula, isso quer dizer que ele vai começar a germinar, né? Já está pronto para começar a germinar. Tem uma casca, né? Tudo bem. Vamos lá. Qual é a diferença entre um cotilédone e um endosperma? Qual vai ser a diferença entre endosperma e cotilédone? Bom, o endosperma, ele é um tecido, né? Lembra que eu falei? Ele é um tecido que vai, então, nutrir aquele embrião, né? Vai nutrir a semente. Mas, o que acontece? Com o passar, né, da evolução desse grupo, a gente tem o surgimento de um cotilédone. E o cotilédone, ele vai dar uma melhor eficiência a essa nutrição. Por quê? Vamos lá. O endosperma, ele é um tecido. Já o cotilédone, a gente fala que ele é uma folha embrionária ou germinativa que é responsável pela nutrição desse embrião. Então aqui a gente tem uma novidade evolutiva que é uma estrutura específica para nutrir o embrião. Então aqui eu não tenho só um tecido, né? Como se fosse pouca coisa, é só um tecido. Mas eu não tenho só um tecido que vai nutrir. Além de um tecido, eu tenho uma estrutura a mais. Então eu vou ter uma eficiência maior dessa nutrição. É quase como se fosse, a gente pode falar assim, meio a grosso modo, que possa lembrar uma placenta. Então tinha o vitelo, que é então um tecido que vai nutrir, mas a placenta foi um plus a mais, né? Uma coisa que era específica só para a nutrição do feto, tá? Isso a grosso modo, tá, gente? Não quero que vocês comparem o cotilédone a uma placenta, não, tá? Só pra gente entender aqui que foi uma estrutura nova, né? Que tá ligada à nutrição. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse cotilédone né? Então, é uma folha embrionária germinativa que está ligada à nutrição. Então, ele está ligado à nutrição. A gente tem dois tipos de plantas quando a gente fala do cotilédone. A gente tem as monocotiledones. Vamos lá. Mono é um, não é? Mono é um. Então, significa que eu tenho um cotilédone, uma folha embrionária dessa. Tudo bem? Aqui, olha bem aqui no trigo. Vocês estão vendo ali? Eu tenho uma parte gigantesca de endosperma e eu tenho uma partezinha que ele aponta como o cotilédone. Tudo bem? Então, eu tenho uma partezinha. Já aqui no feijão, quando a gente olha, eu tenho uma parte inteira de cotilédone. Eu não tenho um endosperma característico, assim, bastante endosperma, tá? Esse grupo, como o feijão e outros que a gente vai ver daqui a pouquinho, eles são chamados de eudicotiledones. Antigamente era chamado só de dicotiledôneos. Di significa dois, não é? Então, dois cotilédones, tudo bem? O eu, lembra que o eu significa verdadeiro. Lembra dos eucariontes? O eu é verdadeiro e o carionte de carioteca. Então, são aquelas células que têm a carioteca verdadeira. Aqui são as verdadeiras plantas que têm dois cotilédones, digamos assim, né? Então, eudicotiledônia é o nome mais novo, tá? Mas também tem gente que ainda usa o dicotiledônia, tudo bem? Quando a gente olha o feijão, lembra que eu falei que ele é assim, não é? É uma coisinha assim, né? O caroço do feijão que a gente come, né? Que a gente comendo cotilédone. Que ele é aberto, não é? Já perceberam isso, né? O feijão tem como abrir. Por quê? Cada um é um cotilédone. Então, ele fica aberto, tá? Fica aberto não, fica fechado. E aí, o embrião fica dentro, mas se a gente forçar assim, a gente consegue abrir, tá?
E aí a gente consegue pensar assim, por que que em angiosperma a gente tem embrião e em endosperma e não tem cotilédone? Porque o cotilédone, ele é uma novidade evolutiva da galera angiosperma, tá? Então a gente consegue ver que, por exemplo, as monocotiledones, que foi o grupo que apareceu primeiro de angiosperma, e a gente vai ver daqui a pouco o que são as monocotiledones, o grupo que apareceu primeiro, então a gente tem a formação de só um cotilédone, estão vendo? E uma maior porção de endosperma. Já o grupo que apareceu depois, se ramificou depois, que são os eudicotiledones, a gente já tem 2 cotilédones. Então, a gente consegue entender que para o ambiente, né, para o desenvolvimento dessas plantas, foi mais interessante, o meio selecionou, lembra essa evolução, não pode falar que é o mais evoluído, né? Enfim. O meio selecionou 2 cotilédones, porque foi mais interessante ali para o ambiente, para o desenvolvimento dessas plantas. Tudo bem, gente? Sei que eu falei muito, mas vamos lá. A diferença do cotilédone e do endosperma é que o cotilédone ele é uma folha embrionária germinativa que ela é responsável pela nutrição, tá? Então ela é uma coisa específica da nutrição. A dispersão de sementes. Então vamos lá. Existem, né? Quando a gente pensa no fruto, ele não necessariamente vai ser uma coisa que a gente vai comer, né? Quando a gente pensa no fruto. Por exemplo, quando a gente olha um carrapicho ele é um fruto. Só que, como eu falei, não é? Eles têm os 3 tecidos, mas os tecidos não são mega desenvolvidos como um abacate, como um pêssego, né? Que a gente viu. Ele já é bem pequenininho, já não é tão desenvolvido assim, tá? Então, a dispersão de sementes é assim o grande boom evolutivo das angiospermas, né? Porque dispersar semente é maravilhoso, porque conquista novos ambientes, né? Tipo assim, foi um sucesso, digamos assim, né? Reprodutivo das angiospermas. E aqui tem vários tipos, né? Eu tô mostrando alguns tipos, então a gente tem... Sempre quando a gente tá falando de dispersão de semente, a gente usa o coria no final, tá? O sufixo coria. Então, zoocoria, zoo vem de animais, não é? Animais. Aí, eu até botei esses 2 exemplos aqui, porque na apostila de vocês tem uma questão que fala disso. Mirmecoria e ornitocoria. Mirmecoria é a dispersão por formigas. E ornitocoria é por pássaros, tá? Então, o ornito vem de pássaro. Mas outros animais fazem, né? Não só esses 2 que eu falei, isso aqui é só um exemplo, mas até a gente faz também. Quando, por exemplo, a gente vai numa trilha, vai em algum lugar que tá cheio de carrapicho. Aí o carrapicho gruda na nossa perna, não é? Quando a gente sai da trilha, então, a gente vai, né, tentar limpar o carrapicho para entrar no carro e tal. Quando a gente limpa, a gente já tirou o carrapicho, né, aquela planta que estava lá dentro do mato que a gente foi, e já moveu ela, já dispersou, não é? Já colocou em ambiente diferente. Tá? Então isso é dispersão de semente. Isso acontece com outros animais, né? O animal ele vai passando lá, principalmente se for um animal grande, um mamífero, né? Ele vai passando na floresta, vai passando pelas árvores e ele vai então fazendo essa dispersão. Ele comendo também, como eu falei, do animal lá da semente que precisa passar pelo trato intestinal. O animal não vai ficar parado no mesmo lugar comendo e fazendo suas fezes ali, ele continua se movendo e tal. Então isso foi fazendo com que essas sementes elas atinjam outros lugares, né? Elas vão chegando em outros lugares. Então a gente tem também, além disso, a anemocoria, que é pelo vento. Então aqui embaixo tem aquele dente de leão, né, que a gente assopra. Que acha maneiro, é ótimo para a planta, porque a gente está dispersando a semente dela. Então, quando ele cai em algum outro ambiente, ou num solo, ele vai então ele vai desenvolver uma nova planta. Essa aqui que a gente chama de semente alada, porque ela tem essa película, né? Então, bem no meiozinho ali é a semente e em volta essa película, porque ela consegue levitar, né? Ela consegue ir pelo vento voando.
né? Muito legal. E hidrocoria pela água. Vocês já pensaram, já pararam para perceber que sempre que mostra em algum lugar, pode ser uma filmagem, um documentário, um filme, sei lá, um videogame, sei lá, mostra aquela ilha no meio do oceano e sempre tem um coqueiro. Perceberam isso? Sempre tem um coqueiro. Aí você fica assim, meu Deus, da onde que veio esse coco? Da onde vem esse coco? Por quê? O coco, ele também, a dispersão de semente dele é pela água, né? Então, se eu tenho uma ilha lá que tem um coqueiro, o coqueiro, né, o coco, ele é um fruto, né? E ele, então, o coco cai na água. O mar, ele vai, né, vai levando e tal, não sei o quê, até o momento que esse coco, ele pode atingir, então, essa ilha deserta lá no meio do oceano, que não tem ninguém, mas tem um coco. E aí esse coco, ele não começa a desenvolver um coqueiro, né? Então, pela água. Legal, né? Pensar nisso. Bom, a classificação. Então, aqui a gente vai falar mais do que eu estava falando antes de monocotiledônia e de eudicotiledônia. Vamos lá. As monocotiledôneas, então, elas têm algumas características principais, tá? A primeira característica mais importante é ter um cotilédone. Um só. Tudo bem? A gente acabou de ver. E aí ele dá alguns exemplos, né? Então tem o milho, o arroz, o trigo, bananeira, cebolinha, cebola, capim, grama, cana-de-açúcar, alho, bambu, aveia, centeio, palmeira, abacaxi, mó galerão, né? Vamos lá. E aí o que mais a gente vai ter? A gente vai ter uma nervura paralela. O que é isso? A gente ainda não teve essa parte de anatomia, a gente vai ter na próxima aula, né? Mas a nervura, ela é como se fosse um vaso condutor, né? O vaso sanguíneo, muito entre aspas, porque ele é um vaso condutor das plantas, né? Tanto conduz água, como a gente vai ver no xilema, como conduz açúcar e tal, e tudo, né? Hormônios, tudo que as plantas precisam, que é o floema. Nesse caso aqui, tá um exemplo. A espiga de milho. Vocês já perceberam que nessa folhinha que vem na espiga de milho, a gente tem vários tracejados assim, paralelos? É tudo paralelo, né? São os tracinhos paralelos. Essas são as nervuras, não é? Do milho, da planta. O milho, lembra? Ele vai ser considerado um fruto. Então, a gente tem a nervura, tá? Paralela, que é uma característica de monocotiledônia. A gente tem uma flor trímera. Aqui, essa aqui é uma flor de milho, mas não dá pra ver porque fica muito longe, porque ela é muito pequenininha, né? Mas tem uma abelhinha polinizando, né? E o que significa ser uma flor trímera? Significa ela ter 3 pétalas ou múltiplos de 3, tá? Então, ela pode ter 3, ter 6, ter 9... tudo múltiplo de 3, tudo bem? Ela tem o que a gente chama de uma raiz fasciculada, né? Uma raiz cabeleira. Por quê? Porque a gente olha a raiz e não consegue ver bem se existe uma raiz principal. Por exemplo, quando a gente compra a cebolinha, né, no mercado, vem todas aquelas raízes assim, né? E a gente não consegue ver uma raiz principal na cebolinha. A gente vê tipo um cabelo, como se fosse um cabelinho, né? Por isso que se chama de cabeleira. Mas o nome é fasciculado, nome bonitinho. E a gente vai ter feixes vasculares espalhados. O que são os feixes vasculares? É o xilema e o floema, tá? São os vasos condutores, e isso a gente vai entrar com mais detalhe, né, com mais carinho na próxima aula, tá? Mas, só para lembrar, então, monocotiledônia tem um cotilédone, tem raiz fasciculada, que é essa raiz que a gente não consegue saber qual é a principal. Tem feixes vasculares espalhados, tem nervura paralela, tá? Igual essa aqui da espiga do milho, flor trímera. Eudicotiledônia. A gente tem o feijão, a soja, ervilha, roseira, goiaba, limão, laranja e assim vai. Café eu gosto. Tem um monte de gente aí que é eudicotiledônia, é o maior grupo dentro das angiospermas, tá? O que a gente vai ter de interessante aí nas eudicotiledôneas?
primeira coisa, 2 cotilédones, né? Isso aí, estamos sabidos, 2 cotilédones. A gente vai ter, então, uma raiz axial. Essa raiz axial, ela também é chamada de pivotante. Por quê? Porque a gente consegue ver bem uma estrutura principal e outras estruturas de raiz, né, saindo paralelamente a ela, lateralmente, tá? Eu tenho o feixe vascular agrupado, então ali, lá na monocotiledônia, enquanto a gente tinha o xilema e o floema, né, se a gente fizer um corte, né, então eles estão espalhados, aqui a gente vai ter agrupado. Então eu vou ter uma porção de xilema, uma porção de floema, tá? A gente vai falar disso com mais calma depois. A nervura em forma de rede, o que é isso? Vou chamar a imagem para vocês. Essa aqui é uma folha, um pé de goiaba, né? Então, eu trouxe essa porque a gente consegue ver bem a nervura, né? Olha ali a nervura. A gente tem uma nervura principal, tá vendo? Uma principal. E eu tenho várias que saem dessa. E se a gente olhar, se olhar contra a luz ou se pegar e olhar bem assim de pertinho, a gente vai ver que tem várias outras nervuras, né? A partir dessas, né? Então, nervuras, uma primária, uma secundária, outras terciárias e assim vai, né? Bem pequenininho. Então é isso que é a nervura em forma de rede, porque a gente tem uma maior, né, um local maior que essas nervuras conseguem alcançar, tá? E a gente tem uma flor pentâmera. Então isso quer dizer que ela pode ter 5 pétalas ou múltiplos de 5, tá? Aqui, olha que lindo. Eu trouxe essa imagem aqui da flor da goiaba, tá? Uma coisa que eu acho que vocês vão falar é porque eu acabei de falar que a flor é pentâmera e esse aqui tem 6. O que é isso? Gente, biologia, vamos lá. Lembre sempre, biologia nunca é uma ciência, não é uma ciência exata, tá? Então a gente tem uma característica do grupo, que é ser uma flor pentâmera, mas pode ser que ela não seja. Tá? Então, não adianta, por exemplo, a gente olhar só uma característica, então eu vou olhar só a flor. Então toda flor que for pentâmera é o dicotiledônia, e se a flor tiver 6 pétalas, então não é. Mas essa aqui é goiaba. Olha a flor dela, mas olha a folha. A folha não é em rede? Olha a raiz, olha o cotilédone, não tem 2. Entendeu? Então, isso aqui a gente olha o grupo como um todo, todas essas características, tudo bem? Passada a polêmica. Bom, aqui a gente tem uma flor de goiaba, né? Olha que linda. Com os estames aí, todo bonitinho. Essa florzinha, então, de goiaba, ela é uma florzinha de Eudicotiledônia, tá? Mesmo com toda essa polêmica aí. E a raiz pivotante que eu falei, né? Então a gente tem uma raiz principal, a gente consegue ver que ela é até mais grossa, né? E em volta eu tenho raízes secundárias menorzinhas, tá? E aí eu quis trazer essa imagem, que eu sei que não tá tão boa, né? Mas é pra mostrar a vocês essa questão do cotilédone. Todo mundo na vida já fez aquele negócio de plantar um feijãozinho na escola, não é? Mas eu não sei se vocês vão lembrar, isso nem eu lembro assim de cabeça, né? Há muito tempo. Que quando a gente planta o feijão, ele começa a nascer, né? A folhinha ela vai saindo e ficam presinhos 2 coisinhas, né? Que vem da semente dele, né? Então ficam presos os cotilédones. Quando a gente olha nessa imagem, tá vendo assim que a folhinha tá pra cá e tem essas 2 coisinhas que são os cotilédones. Estão vendo aí? O cotilédone, ele vai nutrir, na hora da germinação, ele vai nutrir essa planta, né, até ela conseguir se desenvolver bem e começar a fazer a fotossíntese, tá? Então, às vezes, ela fica até depois da planta já começar a fazer fotossíntese, tudo bem? Porque ela é aquela primeira nutrição, ela que vai dar o que a planta precisa para crescer, tá? E aí, depois, o cotilédone chega uma hora que ele cai, né? E a planta, ela então vai fazer a fotossíntese e vai seguir a vida dela. Beleza? Resumindo então, eu queria mostrar 2 imagens para vocês. Primeira,
olha que legal essa imagem, mostrando como uma monocotiledônia ela germina e uma eudicotiledônia germina. Então, primeiro a gente tem a monocotiledônia. Eu não quero que vocês se atentem a nenhum desses nomes, tá, gente? Fiquem tranquilos. Eu só quero que vocês vejam a monocotiledônia, né? Olha que interessante. Como ela começa... Vou pegar minha seta. Ela começa aqui, né? A folhinha, a primeira folha, ela começa a se desenvolver em cima. E a radícula, né? Que é essa primeira raiz, ela vai começar a se desenvolver aqui embaixo. E ela vai começar a dar origem a... Esse aqui é um milho, né? Ao milho. Olha que legal. Então, vai dar origem ao milho. Aí, olha o feijão. Lembra que eu mostrei, né? Já tô falando aqui há 1000 horas. Que tem 2 cotilédones, né? Vocês não devem aguentar mais eu falar isso. 2 cotilédones. Então, a gente tem... Tá vendo aqui? Sabe aquela partezinha branca que o feijãozinho fica assim? Tem uma partezinha branca? É a partir dessa parte branca que vai sair a plantinha. Legal, né? Então, a gente tem aqui o feijãozinho. A partir daqui, a gente tem a formação de uma raiz que sai. Então, tá vendo que é diferente, né? A raiz, ela vai sair, a radícula, e ela vai fixar no solo. E aí, a folhinha, então, que vai começar a crescer aqui, ela vai começar a subir. Então, ao invés, igual a monocotiledônia, que é assim, ela tá aqui, aí ela vai fazer assim e vai fazer assim, né? Ela vai subir. E aí, aqui a raiz, né, já tá se desenvolvendo, a folhinha ela sobe, mas tá vendo que ela sobe com o cotilédone, né? A casca fica aqui, mas ela sobe com o cotilédone, que eu falei, né, que eu citei. E aí, aqui a gente já tem as primeiras folhas e ainda tem um cotilédone, porque ele ainda tá nutrindo, né? E aí, quando a planta ela começa a fazer a fotossíntese, ela vai ter a nutrição dela sem precisar de ninguém, tá? Resumindo, então, resumo do resumo. Monocotiledônia tem um cotilédone, né? Lembrando, a gente tem que olhar o grupo como um todo, não é só uma característica ou outra, mas a principal característica é um cotilédone, tá? Tem raiz fasciculada, feixe vascular espalhado, nervura paralela, flor trímera, tá? Eudicotiledônia tem 2 cotilédones, raiz axial ou pivotante, que é aquela que tem uma principal, feixe vascular agrupado, nervura em rede e flor pentâmera, tá? Então, de cima. Tudo bem? Então, aqui a gente olha esse grupo como um todo, beleza? Bom, então chegamos naquele momento em que a gente tem que fazer exercício da apostila, tá? Vamos lá. Eu quero que vocês façam um exercício de angiosperma 1, que está na apostila 4, e angiosperma 2, que está na apostila 5. Eu ainda não vi se postaram essa apostila 5. Se não tiverem postado, o arquivo da apostila 5 eu vou colocar junto com a aula, tá? Se já tiverem postado, então vocês já têm acesso a essa apostila. Tudo bem? Então, vocês vão fazer os exercícios da angiosperma 1 e angiosperma 2 e nos vemos mais tarde na live. Tá bom? Beijo!